Atitude Popular. A Rádio Atitude Popular está sorteando mais um celular Xiaomi de 128 GB novinho e pode ser seu. Esse vai ser o terceiro sorteio e já está bem aí. Para participar, compre agora mesmo um ponto no valor de R$50 cada. Envie uma mensagem via WhatsApp para 85 99662 2120 e garanta a sua participação. 85 99662 2120. Nós precisamos do seu apoio para a Rádio Atitude Popular continuar sendo a rádio dos movimentos sociais. Olá! Através da Rádio Atitude Popular, formamos a partir de agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão do programa Democracia no Ar, idealizado pelo movimento Democracia Participativa. Nosso bom dia, boa tarde ou boa noite a todas e todos que compõem a rede pelo Facebook e nas rádios parceiras, também no canal do YouTube e no Instagram. Aos ouvintes internautas de todo o mundo. Produção, Esdras Gomes e Clícia Fontinelli. Locução técnica comigo, Jonathan Neto. Direção geral da Rádio Atitude Popular, Edu Souza Júnior. Com apoio da AFBNB, Sintaf, Mova-se, o Show Advogados Associados, Sindicato dos Bancários, Sintufse, Sindiconte, Sindojus. A Dufse está no ar. Democracia no ar. Ao comando do jornalista Esdras Gomes. Bom dia. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está hoje no Dia Nacional de Luta. O dia está pegando fogo em Brasília, daqui a pouco aqui no Ceará. A gente está tendo uma manifestação em vários estados do Brasil, porque a Câmara dos Deputados vai pautar a questão da reforma administrativa e também pela luta do Fora Bolsonaro. Estamos recebendo Davi Lobão, ele é do Sinacef, do Sindicato Nacional dos Institutos Federais, antigas escolas técnicas. Como eu fiz escola técnica, eu fiz um curso preparatório, ficou gravado na minha cabeça e até hoje chama-se a Escola Técnica Federal do Ceará. E recebemos também o companheiro radialista Antônio Biapino, nosso guerreiro, que se não tivesse hoje na rádio, com certeza estaria na manifestação, esse guerreiro de todas as horas. Vamos fazer aqui a saudação inicial aqui com o Davi e o Biapino, e depois a gente vai para o nosso bate-papo sobre o Dia Nacional de Luta. Como é que você vai, Davi? Nos fala de onde, sobre que você estava internado, a Covid te pegou, como é que foi isso? Olá a todas, olá a todos, olá a todos. A gente fala de casa, nós estamos de Covid aqui. Eu ontem acabei de sair do hospital, estava hospitalizado, mas na luta sempre. A gente estava se cuidando, né, dessa pandemia que está aí dizimando a sociedade brasileira. Chegamos aí a perto de 600 mil mortos, é muito grave. Então, nós estamos aqui em casa acompanhando todo o processo em Brasília. Nós tivemos um processo de organização dos atos em Brasília que está acontecendo hoje, né? Afinal de contas, o governo está anunciando que hoje inicia o processo de votação na comissão especial, a PEC 32. Então, hoje vai para debate e votação. A nossa experiência mostra, se inicia hoje se dá o debate, provavelmente a votação se dá amanhã, né? E na quinta-feira se daria, então, a votação das emendas. Esse é o calendário mais natural, vamos dizer assim. Mas, claro que tudo pode acontecer nos anos do debate do que está acontecendo lá. Vai ser uma oportunidade importante aqui para a gente, Esdra, para a gente dar uma verificada no que houve no relatório. Qual foi o que o relatório escreveu, né, para ser votado na comissão especial? Nós avançamos, eles tiraram, recuaram, eles melhoraram a proposta da PEC. Então vai ser muito bom para que a gente possa fazer esse bom debate de uma forma mais madura e com mais aprofundamento. Nós estamos aqui dispostos a fazer esse debate
muito fortemente. E também aproveitar para colocar a nossa agenda do dia lá, né? Como é que nós estamos fazendo todo dia lá em Brasília. Nesse momento, por exemplo, os companheiros lá em Brasília estão no aeroporto, recepcionando os deputados, né? Com aquela calorosa recepção de quem quer derrotar a PEC 32. Né? Hoje à tarde, às 14 horas, nós teremos a manifestação em Brasília. Nós vamos nos encontrar ali no bloco C, do antigo Ministério do Planejamento, hoje Ministério da Economia, no espaço que nós chamamos de Espaço do Servidor, onde o sindicato tem uma tenda permanente lá, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Brasília. Então, nós vamos nos encontrar nesse espaço e vamos sair em passeata até o anexo 2 do Congresso Nacional, onde fica a entrada dos parlamentares ao Congresso Nacional. A ideia é mostrar aos parlamentares a união dos servidores públicos na luta contra a PEC 32, que hoje passa por um dia decisivo, o dia de abertura do debate e votação na comissão especial. E como você vai, Biapina? Forte, vai ter muita manifestação, já estou chegando aqui, recebendo as fotos aqui de Brasília, está animado o aeroporto. E como você vai, Biapina, essa sua resistência? Bem, até agora tem conseguido driblar o coronavírus e tem tomado todos os cuidados que são necessários para se proteger contra essa doença perigosíssima e ainda desconhecida. E assim eu peço aos ouvintes e amigos que também façam o mesmo, dentro das possibilidades de cada um, para a gente evitar morte, tragédia, desespero, destruição da economia e até da esperança mesmo. E quero saudar o companheiro Davi, saudar todos os ouvintes, homens e mulheres e as rádios que retransmitem esse programa e abraçar você, o Jonathan, a Marina e a Crise. Vamos em frente. Vamos em frente, né? Aí, assim, realmente, assim, tem muita manifestação, quer dizer, vamos começar pelo básico, assim, para Davi, que eu acho que esse programa, eu gosto muito de dizer que ele é a coleção Primeiros Passos do nosso movimento sindical. Então, o que está em pauta, que é a reforma administrativa, e por que os servidores estão em Brasília, né? Para depois a gente falar de como é que está a votação, se tem perspectiva de derrotar, essa questão toda que eu acho que tem muita coisa para discutir, né? Vamos lá, Esdra. Olhe bem, a reforma administrativa é uma proposta do governo, né, de mudança constitucional que redimensiona todo o processo de relação de trabalho do servidor e do serviço público. Ele mexe com todas as cláusulas envolvidas nas relações de trabalho da prestação de serviço do servidor e do servidor enquanto trabalhador. Então, ele faz toda essa mexida aí na Constituição. A priori, o governo apresentou uma proposta cheia de jabutis, de algo assim que era terrivelmente assustador. Algo que não tinha nenhum tipo de sentido. Vou dar um exemplo concreto para você entender o que ele fazia. Ele montava, na proposta inicial, 4 tipos de novas carreiras de servidores públicos. Novas carreiras. E essas carreiras novas, né, tinham caráter assim, de administrar o serviço público. Então, você ia ter, por exemplo, no Instituto Federal onde eu trabalho, nenhum cargo comissionado para gerenciar um setor, para dirigir um curso, para coordenar um curso, podia ser ocupado pelos atuais servidores públicos. Teria que ser um novo servidor público indicado pelo presidente. Então, no instituto como o meu, que tem 250 trabalhadores, nós íamos receber de uma vez só 40 servidores para administrar o instituto. Tudo indicado pelo presidente. Era algo assim assustador, né? E a gente acha que isso aí são vários jabutis que ele coloca. Porque nessa reta final, o que foi que fez o governo? O governo deu uma redação mantendo toda a essência da reforma trabalhista, da reforma da administrativa, mexendo com os direitos dos servidores públicos e com o serviço público, mas tirou esses jabutis dizendo, eu melhorei. Não, ele tirou os absurdos, ele não melhorou. E aí eu quero dizer como é que está agora, Esdra, a proposta do governo. A proposta do governo centraliza em 4 pontos que nós consideramos
a essência da reforma administrativa e que eles querem aprovar. Questão 1, a privatização. Então, na proposta do governo, no seu relatório final, mantém-se integralmente o processo de facilitação da privatização do serviço público. Aprovando a PEC 32 do jeito que o relator mandou para a Câmara o seu relatório, podemos sim ter o SUS privatizado. E de forma muito ágil, muito rápida. Podemos ter sim a educação pública privatizada. Podemos ter sim um serviço público privatizado. Então, ele mantém o espírito privatizante, na sua essência, sem nenhuma alteração desde a proposta inicial. Esse eles não mudaram. Mantiveram exatamente, desde o início, o processo de privatizar o serviço público. Inclusive, Esdra, passando para os entes privatistas, o espaço físico construído com dinheiro público. Então, você vai privatizar, por exemplo, um campus do Instituto Federal e vai ganhar de presente um espaço físico. E eu não estou falando de qualquer espaço físico, não, tá? Estou falando do Instituto Federal, por exemplo, que você chega no interior aí e o melhor ginásio, o melhor auditório, os melhores prédios daquela cidade é o Instituto Federal. Eu não estou falando de qualquer coisa. Então, de acordo com a lei, ponto 1, o processo privatista continua em vento e popa e com os entes privatizantes podendo ganhar as unidades administrativas gratuitamente. Ponto 2, importante, mantém o fim da estabilidade. Ou seja, o servidor público ele mudou a redação, mas mantém o espírito do fim da estabilidade. Dá uma redação nova, veste roupa nova, o fim da estabilidade do servidor público. E nós sabemos por que é importante a estabilidade do servidor público. O servidor público não é servidor do político de plantão. O servidor público é servidor da sociedade. Ele está ali para atender os interesses da sociedade e não do servidor de plantão, e não do político de plantão. E quando ele não tem estabilidade, ele perde a sua autonomia para desenvolver as suas atividades laborais como servidor público ele é a serviço da sociedade. Então, um fiscal, por exemplo, não vai poder fiscalizar, porque senão o político de plantão bota ele para fora do serviço público. Né? Então, todo esse processo o serviço público exige de estabilidade estaria cortado, ele muda a relação, mas mantém o espírito. A terceira coisa que eu acho que é muito importante, o governo mantém na lei o espírito da redução da jornada de trabalho e da redução salarial. Ah, não, Davi, olha, está tranquilo, porque se reduzir salário, reduz jornada de trabalho. Mas olha bem, nós estamos vivendo um momento da nossa sociedade que a sociedade precisa de serviço público, de mais serviço público, e não de menos serviço público. Então, quando ele reduz o trabalho e reduz o salário, ele está fazendo duas agressões. Uma ao servidor, ao reduzir o seu salário, e outra à sociedade, quando ele reduz o serviço público. Então, a lei permanece com essa atrocidade de permissão da redução da jornada de trabalho e do salário, no momento que o povo brasileiro precisa de mais serviço público, precisa de mais atendimento, precisa de mais acolhimento pelo Estado. E, por fim, né, a terceirização. O governo insiste em voltar para antes de 88, da Constituição Soberana Brasileira, né, em que o político de plantão pode indicar os seus servidores públicos sem concurso público. Então, ele não acaba de vez com concurso público, mas permite a contratação de servidor público sem concurso público. É o servidor da rachadinha, né? É o servidor que vai estar a serviço do político que o indicou para aquele cargo. E isso, para a gente, é uma agressão muito grande, é um retrocesso imenso. Então, esses são os 4 pontos fundamentais da reforma administrativa que o relator mantém na redação final do seu relatório e que está sendo discutido a partir de hoje e vai ser votado na comissão especial. Numa próxima fala, eu posso dar qual é a nossa leitura do que pode acontecer nessas votações. Nós estamos muito esperançosos na possibilidade de derrotar o governo nessa iniciativa.
E esses comentários, Biapina, o que você acha da luta dos servidores contra a reforma administrativa? Tu que já tem acompanhado e aí no seu dia eu tô te presenteado com esses servidores todos que têm vindo aqui falado. Até o próprio Davi já falou, já veio aqui um pouco expor esse problema dessa luta e desse desmonte brasileiro, né? E com você. Se quiser também comentar sobre os atos do 7 de setembro, né, que você acha que você não teve oportunidade, sabe, 7 de setembro passado foi terça, era o seu dia, acabou não tendo programa, mas acho também que se você quisesse também comentar sobre essas atrocidades da semana passada, que é uma semana emendando no outro, né? Semana passada ataque à democracia e essa semana ataque ao serviço público. É com você. Em primeiro lugar, eu quero dizer que me parece que o companheiro Wagner é professor, porque ele foi de uma didática tão grande que eu estou até com medo de atrapalhar, sabe? Porque, às vezes uma coisa é apresentada com tanta didática e vem o comentário aí e embaralha um pouco a cabeça das pessoas. Acho que ele falou de forma específica tudo que deveria ser falado, dizendo 4 pontos fundamentais e os problemas que serão acarretados a partir daí. Mas vamos lá. Eu queria ressaltar aqui uma primeira coisa que ele falou, que é o debate. Eu acho que não terá debate. Vai ter pequena discussão, fazendo de conta, lá dentro do Congresso mesmo, entre um grupo muito pequeno de pessoas que 95% da população não tomará nem conhecimento. Vou mostrar um exemplo. Isso aqui, meu caro Ezra e companheiros e companheiras que acompanham o programa Democracia no Ar, é uma proposta de mudança na Constituição de Cuba. Esse caderno grande aqui tem 16 páginas. Em papel jornal, é uma proposta, né, de mudança da Constituição de Cuba. Constituição da República de Cuba. Cada cubano recebeu isso daqui. E durante um ano, o cubano leu, estudou e propôs emenda até chegar no módulo final e ser aprovada pelos deputados. Isso é debate. Agora, você junta meia dúzia de burocrata corrupto do Congresso Nacional. Aí faz um pequeno debate lá, foi feito um debate com a sociedade. Que sociedade? É mentira. Pronto. É falta de democracia e é ditadura. Isso daí é ditadura. Primeiro ponto que o Wagner e o Davi fala é da privatização. Um absurdo você privatizar o serviço público. O tamanho do prejuízo para a sociedade brasileira é incomensurável. Não vou fazer mais nada, porque essa palavra é muito forte e também o tempo é curto. A segunda coisa que vem abordando, por exemplo, essa questão de você já pensou privatizar o SUS, privatizar a educação? Rapaz, é assim, absurdo, né? Com essa proposta do presidente, o político indicar o nome da pessoa, os nomes das pessoas que irão trabalhar. Isso é a rachadinha. É a rachadinha do Bolsonaro e dos filhos dele. Todos lá são políticos. E o último é ladrão, aprendiz de político. Ladrão. Pois bem, ora, eles indicam e dizem, tá aqui, tu só terá o emprego se dividir o dinheiro comigo. O salário vai ser 5 mil, tu me dá aí 2 mil, fica com 3, tá bom demais. Ou então, tu me dá 3, fica com 2, tá bom demais, num país que não tem empregado. Isso é uma coisa, rapaz, inaceitável. Isso é um absurdo. É um absurdo monstruoso. E a sociedade precisaria de tempo para conhecer isso e, inclusive, lutar contra isso. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa, esse tipo de imoralidade. E, por isso, eu acho que as manifestações são
de uma importância grandiosa. Eu não fui hoje em virtude do meu compromisso com o programa. Eu vi lá do banner, o companheiro Davi, e hoje é o meu dia, então é sagrado. Nenhuma doença me tira disso aqui, porque eu aprendi que disciplina é disciplina, porque senão não se faz as coisas. A não ser que seja uma coisa muito forte, o cara está internado ou em estado de coma, não pode falar, mas doença besta a gente passa por cima. Mas eu ia. De qualquer modo, fiz o convite ontem, falei ontem, quando pude falar, convidando as pessoas para ir, de qualquer modo estou aqui, né, ajudando a dar essa contribuição. Então, era isso inicialmente. Não, você me pediu também para falar do 7 de setembro. Nós nunca vimos aquilo. Como pode? Presidente da República, o chefe da nação, comandante em chefe das Forças Armadas, passar por cima da Constituição. E a Constituição, de forma sábia, diz que os poderes, o país tem 3 poderes, mas eles são harmônicos e independentes. Então, não cabe um poder querer destruir o outro poder. Não pode ter a crítica, pode ter o debate, pode ter a proposta de melhoria da ação do poder. Mas isso não. E também na Constituição diz que qualquer cidadão brasileiro que atentar contra os poderes da República está cometendo crime e é passível de punição. Por isso, o Bolsonaro é passivo de punição severa. Ocorre que a justiça brasileira e parte da sociedade brasileira está dormindo com um canalha e brincando com o canalha. Com canalha não se brinca, porque a palavra canalha todo mundo sabe o que quer dizer. Ele pediu perdão de forma covarde, está perdendo apoio dos mequetrefes e o acompanham, mas o perdão dele, o pedido, é próprio dos canalha. A repercussão foi tremenda por parte da imprensa, dos intelectuais, e os 2 manifestos dos 2 ministros, um do TSE e o outro do STF, foram arrasadores, desmoralizadores. Aí o canalha pede perdão para se livrar do impeachment e reunir força numa tática rasteira, numa tática militar, né? Que é a tática de recuar para depois avançar, e numa tática canalha, porque são 2 táticas que é como faz o canalha. O canalha ele bate na mulher e chega nos pés da delegada de polícia ou do delegado e se ajoelha. Foi um momento de fraqueza, eu não estava no melhor dos meus dias, foi o pior dia de minha vida, e chorando. E a besta da mulher perdoa e depois morre. Então, essa é a tática do canalha, que foi a que ele usou. Mas eu acho que o povo brasileiro deu uma boa resposta e isso nos fortalece. Meu caro Ezra Gomes, siga com a palavra. Pegar aqui os comentários do YouTube, né? Depois já pega os do Facebook. A Solange Rodrigues, bom dia a todos, boa notícia. Vero Lobão, bem de saúde. Realmente uma boa notícia. Tinha muita gente na sua torcida. O José Grangeiro Sobrinho, bom dia a todos. A Fernanda Rodrigues, vamos barrar a PEC 32. O José Grangeiro Sobrinho, o resumo da PEC 32 feito por Davi Lobão, contextualizando em 4 pontos, foi preponderante para o debate sobre o tema. Assim, antes de a gente voltar, tem 2 coisas que eu quero debater antes da gente voltar para a mobilização, Lobão, que a gente não teve a oportunidade de debater aqui. Primeiro, acho que você está até internado na semana passada, que foi o show da FONASEF. Eu acho que vocês tentando dialogar para além do servidor, né? A FONASEF, o Sindicato de Nível Superior, várias entidades fizeram um show com o Zé Cabaleiro, né? Que deu o que falar, se mobilizou a categoria, mobilizou os sindicalistas. Eu não sei se tu está bem internado, assim, que eu acho que foi na quinta-feira, né? Queria a tua opinião sobre o show, se foi legal, como é que foi a repercussão no meio dos servidores, e a tua opinião sobre os atos antidemocráticos da semana passada. Eu acho que
que na verdade o que a gente está tendo com o Bolsonaro, ele, acho que ele pode falar tudo do Bolsonaro, menos que ele foi desonesto, porque na campanha eleitoral ele disse que tinha mais coisa para destruir do que construir. Ele até falou no jantar lá em Washington, disse que tinha que destruir muita coisa, disse que ia acabar, era inimigo do servidor. Então, o que a gente está tendo é a destruição do Estado brasileiro por completo. É do serviço público, é da democracia, é da saúde, é da educação, para fazer com que a iniciativa privada deite role. E acho que assim, até para empresários honestos. Assim, em vez de fazer os empresários obedecerem à lei, é fazer a lei obedecer os empresários. Assim, é uma troca de valores que o Brasil está sofrendo. É com você, Lobão. Mas antes de eu falar, a Fernanda Rodrigues, o ato show com o Zé Cabaleiro foi lindo e muito importante para mostrar o apoio da categoria artística aos servidores. Muito obrigado, Fernando, que intermediou a nossa entrevista de hoje. Vou aqui atrás dos comentários do Facebook. É com você. Olha, Esdra, você coloca algumas coisas importantes. Eu queria um tempinho para fazer essas anotações que são fundamentais. Primeiro, o show de Zeca. O show de Zé Cabaleiro é uma demonstração da nossa preocupação em furar a bolha. Nós queremos atingir a sociedade como um todo. Zé Cabaleiro tem a capacidade de levar as nossas lutas, de levar a nossa mensagem para um público que nós, sindicalistas, temos muita dificuldade de chegar a ele. Então, esse passaporte para Zé Cabaleiro transmitir a nossa mensagem para uma parcela da sociedade que nós não temos tanta facilidade de chegar, foi maravilhoso. Nós chegamos aonde nós não chegaríamos tão facilmente. E a ideia nossa é que, a partir da jornada que se encerra quinta-feira lá em Brasília, no dia 16, nós vamos iniciar um novo projeto. Está iniciando aí, Biapina, uma boa proposta, que é construir o show Brasil Canta contra a PEC, onde cada estado apresentaria um artista local colocando as raízes culturais do seu estado, chamando o povo daquele estado para lutar contra a PEC. Isso é um projeto que nós estamos construindo para que no início do próximo mês a gente possa estar executando. Então, nós vamos abraçar aquele passo que foi dado pelo companheiro Zé Cabaleiro e continuar nessa linha. Inclusive, outros cantores estão sendo contactados conosco, no meu caso, por exemplo, aqui do paraibano Chico César, para que a gente possa amadurecer um novo show também com o mesmo formato. Nós já achamos que foi um show muito vitorioso e que atingiu as expectativas e o desejo que nós queríamos. Primeira coisa importante. A segunda coisa que eu acho importante, aí eu queria fazer umas notas sobre o dia 7. É muito importante, Edra, compreender o que foi o dia 7. A esquerda, de certa forma, se dividiu um pouco na análise do dia 7. Porque houve duas leituras sobre o dia 7. O que é que Bolsonaro queria com o dia 7? Quem pensou que Bolsonaro queria no dia 7 dar um golpe? Bolsonaro vai dar um golpe dia 7. Ele não deu o golpe, ele foi derrotado. Mas eu não penso assim. Eu acho que Bolsonaro, no dia 7, ele quis mostrar força. Ele quis dialogar com duas questões centrais. A primeira, com o andar de cima, que está se desvinculando do governo dele, que está se afastando, e ele que dá um recado. Que dá um recado à FEBRABAN, que dá um recado a esses setores do capital, dizendo, olha, se vocês vão perder comigo, vai ter briga. Eu não vou aceitar facilmente, não. E o outro recado, Wesley, que ele tentou dar, foi ao Supremo, e em particular ao ministro Barroso e ao ministro Alexandre de Moraes. Olha, se vocês continuarem brigando comigo, vai ter briga. Eu não vou aceitar facilmente, não. E eu acho que esse recado o Bolsonaro conseguiu dar. Ele moveu muita gente. Ele moveu muita gente. E mostrou força. Então, nós, da oposição a Bolsonaro, temos que ter muita, mas muita coragem de entender que o momento exige que a gente vá para a rua com determinação para superar a força dele. Não adianta querer nos enganar. Não, ele mostrou fraqueza. Não foi verdade. Bolsonaro mostrou que está forte. E nós precisamos derrotar essa força dele. É conhecendo o adversário. Se você não conhece o inimigo que você luta, você nunca vai ganhar a batalha. A primeira coisa para você ganhar uma luta é conhecer o seu inimigo, a força dele. Não pode ser menosprezada, nem pode ser também supervalorizada.
Então, o recado que Bolsonaro quis dar, ele deu. Agora, aconteceu uma coisa interessante no recado que ele deu. O processo de isolamento de Bolsonaro, no andar de cima, se deu muito fortemente, muito rapidamente, ao ponto tal de 48 horas depois, entrar no cenário o Temer e dizer, olha, querido, não é assim, vamos negociar aqui. E acertou algumas arestas com o andar de cima. Qual é a tentativa que está hoje em curso no Brasil? E essa movimentação de Bolsonaro de recuo dele? É a tentativa de afinar as arestas no andar de cima. Porque o ato do dia 7, Bolsonaro se afastou do andar de baixo, do povo pobre, do povo trabalhador, daquele povo que quer mais direito, daquele povo que quer emprego, daquele povo que quer comprar feira, daquele povo que está vivendo as maldades da inflação, do desemprego, da fome, da miséria. Ele se afastou desse pessoal, mas também se afastou do andar de cima, ameaçando a democracia, ameaçando a ordem vigente, ameaçando o Estado de Direito, que o andar de cima se autoprotege a partir disso, para ter os seus interesses preservados. O Bolsonaro se afastou desses dois setores. Onde ele mostrou força? Nas camadas médias, principalmente no setor das camadas médias que são proprietários. Proprietário de uma loja, de um comércio, que se sente um grande empresário, acha que Bolsonaro é o seu grande defensor. A esse setor, Bolsonaro está tendo um diálogo muito direto com esses setores de pequenos empresários, médios empresários. Então, esse setor, Bolsonaro mostrou força. Essa força é suficiente para mantê-lo? Aí compete a nossa luta. Qual é o nosso desafio, Esdra? O nosso desafio é sair da casa dos milhares para a casa dos milhões nas ruas. Nós não vamos derrotar Bolsonaro com milhares de pessoas na rua. A nossa maior manifestação de rua hoje, essas 5 manifestações que nós fizemos, só colocou até agora 750 mil pessoas na rua. Nós precisamos botar milhões de pessoas na rua. O desafio é esse. E aí aconteceu algo que pode mover a classe trabalhadora nessas possibilidades. Quais são as possibilidades de chegar a milhões? Primeiro, colocar os servidores públicos nas ruas. Eu sou dirigente sindical do servidor público. Nós estamos conseguindo isso? Infelizmente, não. Precisamos mover a nossa categoria. Nós somos 12 milhões de servidores públicos. Se a gente for para a rua, a gente muda o cenário político do Brasil. É um desafio nosso como fazer a nossa base para as ruas. Segunda, a juventude brasileira. A juventude brasileira está sendo chamada para ir para as ruas, mas já foi para a rua? Ainda não. Qual é o problema? Vários. O medo da pandemia, está trabalhando de forma remota, como nós, servidores públicos, estamos trabalhando. Tudo isso pesa. Mas o fato é que nós precisamos colocar milhões. Aconteceu algo que, por mais difícil que a conjuntura seja, na minha concepção, é progressivo. Há um setor do bolsonarismo que se separou dele e chamou um ato contra Bolsonaro agora no dia 12, há 2 dias atrás. Foram atos pequenos? Foram atos pequenos, mas que revelam um sentimento de arrependimento de quem votou em Bolsonaro e que defende ainda uma política neoliberal. Mas olha bem, na luta contra o neofascismo não se faz aliança, mas se faz unidade de ação com todos aqueles que é contra o neofascismo. Porque o fascismo mata. O fascismo não permite que a gente se organize para lutar. Ele ataca para matar. Então, se você está diante de uma realidade e que é preciso enfrentar e derrotar o neofascismo, eu sou favorável a fazer unidade de ação. Repito, unidade de ação não é frente. Eu não vou discutir com o pessoal do MBL, do povo na rua, um programa comum, porque ele é a favor da privatização e eu sou contra, ele é a favor da reforma administrativa e eu sou contra, ele é a favor de muita coisa que eu sou contra. Retirada de direitos dos servidores eu sou contra, dos trabalhadores eu sou contra, do desemprego eu sou contra. Então, nós temos que entender que programa não se faz, mas unidade de ação com esse setor para derrotar o neofascismo, que mata, que não permite a organização da classe, nós temos que fazer. Então, nós estamos chamando aí a construção de um ato para o início do próximo mês de outubro, provavelmente no dia 2 de outubro, é o dia que está se desenhando. E aí, Biapino, por que 2 de outubro, né?
Sábado, nós estamos aí já com a cultura de fazer atos no sábado, e a véspera de uma data muito significativa para o povo brasileiro, que é o aniversário da Petrobras. Uma empresa que surge e cresce da luta do povo e do sentimento mais profundo em defesa da nossa nação. O petróleo é nosso. A luta do petróleo é nosso revela um sentimento muito bonito da sociedade brasileira. Então, fazer esse ato no dia 2 tem essa mística de aproveitar o aniversário da Petrobras. E nós queremos fazer isso, e aí eu, Davi Lobão, e o nosso movimento, com todos, inclusive com aqueles que defendem programas diferentes de mim. Com unidade de ação. A unidade de ação seria em defesa de quê? Defesa do impeachment já. Essa unidade de ação. Unidade de ação em defesa do impeachment já. E aí cada um defende o seu programa. Eu vou para a rua com um programa. Nas Direta Já foi assim, não sei se vocês lembram da campanha da Direta Já, onde diversas matrizes da política brasileira se reuniam na praça pública e tinham unidade, Direta Já. Mas o programa e o discurso de uma pessoa para outra mudava muito, porque eles defendiam propostas diferentes. Eles queriam Direta Já para sonhos diferentes, para coisas diferentes. Então, nós queremos o impeachment já para coisas diferentes. Eu quero o impeachment para reverter toda a agressão que a sociedade brasileira teve com as mudanças constitucionais que o governo Temer e o governo Bolsonaro proporcionou. Eu quero acabar com a emenda constitucional 93, eu quero acabar os testes dos gastos, emenda constitucional 95, desculpa. Eu quero acabar com a emenda constitucional 109. Eu quero acabar com mudanças constitucionais que trouxeram retirada de direito com a reforma trabalhista. Eu quero acabar com esse entulho que o retrocesso político e a derrota que sofremos nos últimos anos atingiram a classe trabalhadora. Eles não. Eles querem, inclusive, aprofundar essas mazelas. Mas nós temos uma coisa em comum, que é derrotar o neofascismo. E é importante derrotar o neofascismo? É importante. O fascismo mata, o fascismo mente, o fascismo rouba. Então, o que é que eu quero? Eu quero que no dia 2 nós tenhamos uma grande unidade de ação com todos os setores de direita, de esquerda, que lutem pelo Fora Bolsonaro contra o impeachment. E que nessa trincheira de luta me permita livremente defender o meu sonho, as minhas propostas. E que eles tenham liberdade para fazer isso. E vamos disputar na base o que é que a base quer. Esse é o sentimento que eu acho que é justo. Antes de passar para o Ibiapina, o Raimundo Nato da Programa Tamil, dá bom dia. A gente tem um comentário, Paulo Otaviano Dourado, estamos junto com Lula, presidente do Brasil, Lula, presidente de 2022, Davi Carneiro Lula, 2022, a Celino Palmeira Lula, presidente, Maria José Lula, presidente, Fernando Batista Lula, 2022, aí o Tião Pinto, tem Pinho bom, foi no governo Lula ele disse que tudo vai ter celular, computador, porque na época do Rico só tinha condições de compra. Pouco dias no seu governo, o pobre não tinha condições de comprar celular e computador. Eu tinha 2 em casa, 2 celulares para meus filhos. Aí ele conta um pouco aqui da história do governo do PT, o Nato Justo dá bom dia, a Ana Tércia Ramos saúde do programa, a Maria Helena, ótimo, tem que se fazer movimentos culturais em prol de derrubar essa PEC, ela fala que é verdade, é isso mesmo. O Fernando Cunha, bom programa, manda curtidas de luta. O Ivan Gomes, de Parajá, Bahia, Lula presidente, eleito no primeiro turno. A Vitória Maria, Lula presidente. Antônio Carlos, 2 de outubro, Rio de Janeiro será vermelho, Brasil socialista já. Já eu vou convocando aqui as manifestações para o dia 2 de outubro, estaremos na rua. E Biapina, seus comentários sobre a questão dos servidores querem fazer não só a luta, mas atos culturais, assim, não sei se você assistiu o show do Zé Cabaleiro, eu assisti um trechinho, foi ótimo. E essa questão mesmo da necessidade da luta, de frente ampla, o que você acha dessa questão? Para depois a gente partir para a questão, a última pergunta do bloco, né? Já vou anunciando, para o Davi ali preparando. Temos condições de derrotar a PEC? Assim, né? Quais são as possibilidades de derrotar e quais são os próximos passos do movimento? Vai com você, Biapina. Tá bom.
Mas eu também tenho direito de fazer uma perguntinha. Você sabe por que o nome Zé Cabaleiro? Sim, Fá, repete? Você sabe por que o nome Zé Cabaleiro? Não, não. O Zeca vendia bala da rodoviária. Aí daí. Biapina, fechou o áudio. Biapina, fechou o áudio. Da área da cultura e se envolverão. Aqui no Ceará, por exemplo, nós temos muitos cantores populares bons, como a Mazur Costa, como o Pingo de Fortaleza, como Calé Alencar, que é simplesmente extraordinário. Inclusive, num programa aqui há muito tempo, eu fiz até essa proposta. Rapaz, o que vocês acham de a gente fazer a aliança desse golpe? Ele ficou maravilhado, mas o movimento sindical não discutiu isso. Mas agora está vindo essa proposta. Acho que o Chico Buarque se envolverá, o Gil, o Gilberto Gil e tantos outros, e mobilizará com certeza a sociedade. Wagner, vocês aí estão de parabéns. Eu aprovo e vou, inclusive, fazer aqui uma discussão envolvendo aqui o Wesley, envolvendo o Souza Júnior, envolvendo alguns sindicalistas, alguns dirigentes de partidos, para a gente ver se a gente mobiliza aqui no Ceará também nesse sentido aí. Perfeito. Em relação à grande mobilização, o Davi está certíssimo. Nós precisamos envolver muita gente, porque o governo Bolsonaro representa o atraso, representa a violência, representa a mentira, representa ditadura, representa a tortura, representa a negação da ciência. Quer dizer, é um governo absurdo, é uma monstruosidade, e a gente tem trabalho e nem compreende como é que no terceiro milênio a gente tem uma aberração dessa como governo de um país importante, como é o caso do Brasil. Os espíritas, eu não sei se é verdade, estou apenas fazendo uma citação, portanto, abro aspas. Dizem que há, aqui acima de nós, uma legião de espíritos. E esses espíritos estão distribuídos em várias camadas. As camadas mais baixas são os espíritos inferiores. E as camadas mais altas são os espíritos superiores, que são mínimos. Segundo os espíritos, Jesus chegou ao patamar, no processo de encarnação e reencarnação, de espírito elevado. São pouquíssimos. Se essa, eu fecho aspas, e agora digo, se essa teoria do espiritismo for verdade, o Bolsonaro é um espírito inferior, incapaz de qualquer gesto humano, de expressar qualquer valor humano. É um monstro, um miserável, um assassino, um covarde, desumano, que não chegou a sentir absolutamente nada em relação às 1.800, às 585 milhões de pessoas que já morreram de Covid, porque ele planejou a morte. Ele queria que morresse muita gente idosa para não pagar a aposentadoria. O maior aspecto que caracteriza um ser desumano, que é o Bolsonaro. Então, é preciso nós fazer um trabalho muito intenso, principalmente o sindicato. Eu não falo por sindicato, eu não tenho essa prerrogativa, eu não tenho uma base que eu possa andar lado a lado com ela e contar. O que eu posso fazer é dar uma contribuição no rádio. Eu participo desse programa aqui, participo do programa Informação ao Desnudo, que é na Rádio FM 91.7 de Nova York, todo dia, de 8 da noite às 10 da noite, com a apresentadora Maria Nunes, da onde eu fiz uma matéria sobre a PEC 91, sobre a PEC 32. Aí vejo, por exemplo, a TV do Habilidoso como um instrumento extraordinário, dá uma grande contribuição fazendo os debates, a TV da Emanuela do PCdoB,
que também faz um trabalho, o blog da Dilma faz um trabalho importante, e vários outros, são milhares que têm que ser apoiados. É o que eu posso fazer, eu não posso fazer muito, né? Eu sou apenas um indivíduo. Agora, eu faço aqui uma reflexão, não é que eu seja contrário ou tenha um... Né, mas, assim, eu faço uma reflexão. Esse movimento Brasil Livre é uma horda de criminosos vagabundos. O dinheiro para o golpe e a mobilização para o golpe foi a partir deles. Eles têm no Brasil uma ONG que recebia dinheiro vindo direto dos Estados Unidos, de malote, grandíssimas quantidades. E esse dinheiro saía da ONG em avião para ser distribuído nos estados, para fazer aquela grande cabala contra a Dilma. E quem coordenava isso era um senador norte-americano chamado 01. Nunca ninguém, nem o MLB sabe o nome dele, mas era 01. E vinha aqui no Brasil um representante desse 01, senador de direita dos Estados Unidos. E a tesoureira desses vagabundos, meu caro Davi, você procure pesquisar aí com todo cuidado, se chama Mel, mora no Paraná. Portanto, o que eles estão traçando é se reposicionando, porque o Bolsonaro desagrada a todo mundo, inclusive as mulheres dele, imagine os outros, e desagrega, é um desagregador, haja vista que se o espírito estiver certo, é um espírito inferior, e eles estão buscando uma terceira via de direita. Portanto, eu quero aqui, como estudioso, só alertar, não estou me contrapondo, que esses caras são mais perigosos do que o Bolsonaro. Quero lembrar o nome da sem-vergonha tesoureira que fez toda a cabala. Mel, vive no Paraná. E em Brasília tinha uma grande mansão alugada pelo Eduardo Cunha, onde eles se reuniam uma vez por semana para discutir toda a cabala que fora feita para dar o golpe, não é? Então, era essa aqui a minha observação. Já passo a palavra novamente para você, André, para que você possa dar a linha. A gente está com 9 minutos, aí a gente tem, agora vamos encaminhando aqui para o final, a gente vai pedir é um bloco. Antes de passar para o companheiro Davi, o José Grangeiro, Davi Lobão, levanta uma discussão nova e pertinente: derrotar fascismo tendo como bandeira principal o impeachment já, como ela de ligação entre os setores envolvidos interessante. Parabéns, Ed, pelo evento, os companheiros Davi Lobão e Beatriz pelas conhecidas da discussão, e o Souza Júnior: lutar contra a reforma administrativa é defender o Estado brasileiro e o serviço público. A gente tem um comentário no Facebook, só um instantezinho aqui, que pegando aqui, esse tem que mandar no Facebook. A Edilma Galim, quer dizer, tem vários aqui. A Vitória Maria Lula presidente 2022, Antônio Carlos 2 de outubro, Rio de Janeiro Vermelho, Elizabeth Helena, é isso, fora Bolsonaro. Edilma Galindo, bom dia, me ajudem. Ela pedindo apoio aqui, ela disse fora Bolsonaro. O Antônio Carlos, o PT não precisa fazer nenhuma coligação com o Partido Golpista. 2 de outubro, Rio de Janeiro, Céu Vermelho. E a Dilma, gente, fala para a Dilma me ajudar também. Aí alguém fazendo campanha nas redes sociais aqui me dá apoio. Não, tranquilo. Dá uma olhada no blog da Dilma, quem quiser se sensibilizar e conhecer a história, na página do Facebook do blog da Dilma. Assim, Davi, eu acho muito interessante a discussão que você trouxe, essa discussão da frente ampla, até com os setores que votaram no Bolsonaro. E a gente tem recebido muitas pessoas que dizem que é melhor morrer do que, assim, que não adianta fazer aliança com pessoas que apoiaram o Bolsonaro. É uma questão polêmica e a gente tem que saber, se todo mundo votar no Bolsonaro de novo, a gente perde a eleição. Assim. É um dado, né? Assim, tem um terço que não vota nem amarrado, assim, no Brasil, né? Tem um terço que o Ibiapina não reconhece, que é esse pessoal que a abstenção lá em cima. Tem um terço que vota na esquerda e um terço que vota no conservador. Se a gente não mudar um pouco das posições daqui para o ano que vem, a gente perde a eleição de novo. Mas isso é só um comentário. Vamos discutindo aqui a questão. As suas considerações finais
e como é que são os próximos passos do movimento e se a gente tem a chance de derrotar a reforma administrativa na comissão. Assim, na comissão e no plenário, né? Com você. Vamos lá, Esdra. Olha bem, primeiro eu queria, Esdra, deixar bem didaticamente aqui a diferença entre unidade de ação e frente. O que é uma frente? Uma frente é um instrumento político formado por diferentes concepções que se organizam em torno de um programa comum. Então, você estabelece um programa mínimo, comum àquelas pessoas que fazem parte da frente, e defende esse programa mínimo como instrumento de mobilização e atuação desse espaço político. Eu não defendo isso, eu não defendo frente ampla, porque não temos condições de fazer nenhum tipo de acordo programático com os setores do neoliberalismo, que votou favorável a favor da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, ao teto dos gastos, tudo que nós queremos destruir e reverter num novo programa dirigido pela classe trabalhadora. Então, eu não defendo frente ampla. Eu defendo a frente do programa da classe trabalhadora com os partidos da esquerda, aqueles que lutam constantemente ao lado dos trabalhadores, com um programa que se limite fortemente a um programa mínimo, né, a defesa da reversão dos atrasos que tivemos nesse período, de reversão dessas derrotas que tivemos nesses últimos períodos. A classe trabalhadora viveu nos últimos anos momentos de derrotas muito fortes. Nós perdemos muitos direitos, nós perdemos muita coisa. Então, nós precisamos recuperar isso. Mas eu defendo unidade de ação contra o fascismo. Então, eu estou disposto a estar no mesmo ato, a estar no mesmo espaço, com setores do neoliberalismo, lutando contra o neofascismo, lutando contra Bolsonaro. Para que a gente possa dar o salto de qualidade de colocar milhões de pessoas na rua para derrotar o genocida, para derrotar o fascismo no Brasil. Essa tarefa, eu acho que é nossa. E estou disposto a, nessa tarefa, disputar corações e mentes do povo brasileiro com o programa da classe trabalhadora. Eu acho que a gente tem espaço para isso. Tem espaço para isso. Então, é importante diferenciar o que é unidade de ação para a frente ampla. São duas coisas distintas. Frente, programa comum. Defendo isso com os partidos comprometidos com a luta da classe trabalhadora. Unidade de ação em cima de um eixo concreto que é o fora Bolsonaro, impeachment já. Faço com qualquer pessoa que esteja disposto a estar do meu lado nesse momento. Essa diferença é muito importante. No resto, é o que fazer daqui para frente. Esse desafio nós temos que ter. A primeira grande coisa é precisamos ir para cima para não dar espaço ao reordenamento de um governo Bolsonaro. O perigo de esperar as eleições de 2022 é muito grande. Não podemos cometer esse erro. A possibilidade de recuperação a Bolsonaro e ele se fortalecer a ponto tal de ser uma ameaça nas eleições de 2022. Uma nova vitória de Bolsonaro pode sim representar para a classe uma derrota histórica, a destruição das atuais organizações e liderança do movimento que existe hoje, que levaria, como foi em 64. Em 64, a classe trabalhadora teve uma derrota histórica. Nós passamos quantos anos para recuperar? Teve que vir uma nova geração de lutadores para recuperar as perdas que tivemos em 64. Nós não queremos passar por isso de novo. Uma nova vitória de Bolsonaro, ela pode representar uma derrota histórica da classe, uma desmoralização dos movimentos, uma desmoralização das organizações, uma desmoralização das lideranças, e que vai ser necessário uma nova geração de lutadores para recuperar isso. Isso são 10, 15, 20 anos de atraso. Essa ameaça a gente não pode permitir. Por isso a necessidade da unidade de ação contra o bolsonarismo. Por isso a necessidade de fazer, inclusive, luta ombro a ombro com setores que não são da nossa classe, que não estão no nosso espaço político. Porque essa ameaça é devastadora.
é devastadora. Então, nós precisamos ter isso muito claro. Então, nós vamos precisar muito de dar o salto de qualidade. E o que é o salto de qualidade? É colocar milhões de pessoas na rua para derrotar Bolsonaro antes de 22. Nós não podemos sair nesse processo de ficar quieto num canto esperando 22 desgastar Bolsonaro, que é um risco muito grande. É um risco muito grande. Esse risco a gente não pode colocar a sociedade brasileira para sofrer esse risco. É muito perigoso isso. Nós temos que ir para cima já. E aí eu quero fazer um apelo, em especial aos servidores públicos de todo o Brasil. Mesmo que o governo consiga votar na comissão especial esta semana a PEC 32, nós não estamos derrotados ainda. Há sim um fenômeno acontecendo no Congresso Nacional que tem colocado muitos parlamentares do bloco do governo dizendo que vão votar contra a PEC. A pressão que nós estamos fazendo tem surtido efeito. Então, eu faço um apelo aos servidores públicos que mobilizem-se, organizem-se, pressionem os seus parlamentares em cada estado para que eles votem contra a PEC 32. Ser derrotado na comissão especial não significa nada. Até porque na comissão especial, Biapino, na hora da votação, faltando 1 minuto para votar, o líder pode tirar o deputado e botar outro no lugar para votar. Então, ou seja, é uma votação de carta marcada. É difícil ganhar na comissão especial? É difícil, porque se um deputado na comissão especial dá uma declaração que é contra a PEC, um deputado do governo, o líder vai lá e retira ele e bota outro no lugar. Então, na comissão especial é muito difícil. É verdade que na comissão da CCJ nós tivemos 6 votos surpresa. 6 votos surpresa. Foi muito bom. Mas o governo precisa de um quórum qualificado. Ele precisa de 3/5 dos 513 deputados do Congresso Nacional. Ele precisa de 308 votos na votação em primeiro e segundo turno na Câmara de Deputados. Ele tem esses votos hoje? Olha, eu desafio. A pressão dos servidores públicos aponta uma possibilidade de ele não ter esses votos. E isso é muito importante. E a gente tem que ter uma relação profunda entre esta votação, a votação da PEC 32, a votação em defesa do serviço público, a votação em defesa do não servidor da rachadinha, a votação em defesa da estabilidade de emprego, a votação contra a redução dos serviços prestados à sociedade, que eles querem reduzir. Nós temos que fazer a relação desta votação ao Fora Bolsonaro. Casar essas duas coisas. Fazer com que o dia 2 de outubro, caso se confirme a data, seja a maior das manifestações pelo Fora Bolsonaro. Que a gente consiga colocar milhões de pessoas na rua, que é o nosso grande desafio. Então, ao servidor público, nós somos dos 12 milhões de servidores. Nós nunca tivemos as nossas vidas, os nossos empregos, as nossas carreiras tão ameaçadas como nós estamos hoje. Nós nunca tivemos um grau de ataque ao servidor público como nós estamos hoje. Veja há quanto tempo nossos salários estão congelados. Veja há quanto tempo as nossas instituições não têm espaço para fazer concurso público crescer e se ampliar. Eu vou dar um dado a vocês, Edras, da curiosidade desse governo. Esse governo anunciou que ele não apresenta o projeto, eles apresentam slide, né? E um slide que vai criar 10 novos institutos federais no Brasil. Inclusive, aí no Ceará, criaria um novo instituto, né? Pegaria o atual Instituto Federal do Ceará, e dividiria em Ceará e Cearense. Aí você fala assim, oba, o Ceará vai ter 2 institutos, que maravilha, vai aumentar. Não, não vai aumentar. Eles querem criar um novo instituto no Ceará, Instituto Ceará e o Instituto Federal Cearense, 2 reitorias, sem aumentar uma única vaga, sem chegar em uma única nova cidade, sem gerar um único novo campus. Então, olha que absurdo. Eles aumentam o custo do Instituto Federal do Ceará em quase 20 milhões ano, que é o cálculo aproximado do custeio
de um funcionamento de uma reitoria. Então, ele aumenta o custo em 20 milhões ano, praticamente, é perto disso o valor, sem aumentar uma única nova vaga para qualquer aluno cearense. Sem chegar em uma única nova cidade, o Instituto, no estado do Ceará, sem criar nenhum novo campus. Então, que ridículo é isso? Que coisa louca é essa? Eles querem acomodar mais gente, gerar emprego de indicados, criar reitor biônicos, bolsonaristas, porque a nossa rede, quando ela foi atingida pelo processo de intervenção, que o governo federal tentou intervir na nossa rede, colocando reitor biônico no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Santa Catarina, no Cefet de Rio de Janeiro, nós conseguimos reverter, porque a lei dos institutos ela é mais democrática que da universidade, e nós não permitimos as intervenções. Ganhamos na justiça e os reitores eleitos foram empossados. Então, eles querem, a partir desses 10 novos... Olha, são 10 novos institutos. É um aumento de custo, Biapino, de quase 200 milhões de reais ano, sem aumentar uma única vaga, sem colocar para dentro da instituição um único novo estudante, sem chegar o campus dos institutos em nenhuma nova cidade, sem fazer nenhum novo curso. Então, é um absurdo como esse governo trabalha. E aí revela algo que a Auditoria Cidadã da Dívida fala o tempo todo. Não é verdade que o Brasil é um país quebrado? O último levantamento feito pela Auditoria Cidadã da Dívida, Biapino, coloca que o Brasil tem 4,5 trilhões de reais nos cofres públicos, entre o saldo do Tesouro Nacional, do Banco Central e as reservas internacionais. O Brasil tem em caixa hoje mais de 4 trilhões de reais. O Brasil tem muito dinheiro. Esse dinheiro poderia ser usado para matar a fome, a miséria. Esse dinheiro poderia ser usado para desenvolver políticas de incentivo ao emprego, aceleração da economia. Não. Ele é usado para pagar a dívida pública. O Brasil paga em 10 dias, Ibiapina, em 10 dias do serviço da dívida pública, o que a educação gasta em todo ano nesse país. Então, meus queridos, a nossa batalha, a nossa luta é muito forte. Eu queria agradecer aqui muito o espaço, dizer da nossa disposição estar sempre presente e reassumir o compromisso de diuturnamente lutar contra o neofascismo e lutar pela reversão de todos os atrasos e perdas que nós tivemos nesse último período. A derrota da classe trabalhadora vai ser um dia revertida com a nossa luta, com o nosso empenho, com a nossa disposição. Viva a luta da classe trabalhadora. A gente agradece demais a presença. Vocês ouviram Davi Lobão, do Sinacef. É uma honra ter aqui no programa a segunda vez e espero que venha mais. Não com esse tema da reforma administrativa que a gente vai derrotar, né? A gente vai derrotar mês que vem, assim, está enterrado isso, mas a gente quer discutir o ensino federal, a luta da Sinacef e outras questões. Ibiapina, rapidinho, as ações finais, as despedidas, o tempo estourado. Muito bem. Não, eu queria dizer aqui para o Davi que ele deu uma grande contribuição. Eu estou falando a verdade. Eu acho que na educação a didática é mais grande do que o próprio conteúdo. A didática tem um valor imenso. Eu disse mais grande, essa palavra está errada em português, mas em espanhol está certo. Mais grande. Mais grandona. É por isso que eu digo, não é porque eu não saiba que está errada, não. Mas existe outra língua. E eu sou muito agarrado a conceito. Eu tenho horror a essa palavra Instituto Federal do Trabalho. Isso é uma bosta. Isso não diz nada. Isso foi para apagar a luta do povo brasileiro por uma escola técnica. Escola tem um nome extraordinário, tem uma força monstruosa. E técnica, sim, é a escola da tecnologia. E é federal porque é do país, os vagabundos, como Fernando Henrique Cardoso,
acabou com as escolas técnicas e depois criaram esse negócio de Instituto Federal de Trabalho. Que trabalho? Trabalho foi inventado pelo diabo. Deus inventou o paraíso e segundo a mitologia, a mitologia judaica, a Eva enganou o Adão, fez o Adão comer uma maçã e por isso o Adão pecou. Aí vem Deus e diz: vocês pecaram, né? Pois agora tem uma maldição, vai viver com o suor do rosto de vocês. Quem diz isso é Jorge Nicolau, um grande escritor argentino que não é mais vivo. O trabalho não é que seja, mas ele faz uma ironia, não é? Porque, na verdade, o trabalho não surge dessa besteira da mitologia grega, da mitologia dos hebreus, não. Todo mundo sabe como surge o trabalho. Mas, se for pegar aí ao pé da letra da mitologia judaica, veio de uma maldição. Deus amaldiçoou quem comeu a maçã, quem descobriu a verdade, né? Pela mitologia era para ser todo mundo burro, não compreender nada. Então, o trabalho é um fator de exploração, é um fator de geração de doença e tudo mais de exploração. Então, é a Escola Técnica Federal, só vou dizer Escola Técnica Federal. Então, eu digo aqui, meu caro Davi, você foi muito preciso e muito importante. A informação como essa aí, eu, pelo menos, não tinha. Quer dizer, vai criar só para gerar emprego e aumentar de forma absurda os gastos? Tudo emprego isso na burocracia, né? Emprego na burocracia. Pois é o que eu estou dizendo, burocracia nula, porque não vai servir para nada. Se aumentasse o dobro de aluno, aí sim a reitoria serviria, porque ela estava dando direcionamento a uma grande quantidade de alunos, mas é só para aumentar a burocracia e os apaniguados deles. Não é? E termina aqui, meu caro, eu até me estendi um pouco, me desculpa aí, me desculpa também, já é pressa. Mas o Davi está correto naquela primeira fala que ele fez. Prestem muito bem atenção, né? Na primeira fala que ele fez. O Bolsonaro tem força. Isso não se pode negar. Temos que conhecer e lutar. E por que ele tem força? 25% da população brasileira pertence à classe média, muita gente. E boa parte dessa classe média sempre esteve com ele. Os evangélicos, tem muita gente que está com ele. Né? Aí tem a turma militar. E tem o pobre ignorante, né? Estúpido, que não estudou, que não participa do sindicato. Então, ele reúne uma força imensa. Ontem, por exemplo, Wagner, eu conversando com um evangélico e pobre que está desempregado, a mulher desempregada e o filho envolvido, inclusive, com um negócio de droga. Rapaz, mas o Bolsonaro está certo mesmo, rapaz. Esse voto eletrônico é roubo. Esse voto eletrônico é roubo. Sabe por que é roubo? Porque não tem nenhum país do mundo, só tem no Brasil. Se fosse bom, tinha nos outros países do mundo. Olha o empirismo e a conclusão empírica. Então, ele tem força. E nós precisamos, Davi, ser didático como você. E usar esses meios de comunicação e usar a luta, e o sindicato tem que acordar para a gente seguir lutando. Muito obrigado a todos e todas. Te agradeço demais a todo mundo que nos acompanhou pelo YouTube, Instagram e Facebook. Vamos encerrando o programa por aqui, pelas rádios parceiras também. Agradecer aos sindicatos que nos apoiam. Agradecer a todo mundo que contribuiu individualmente. É com você, Jonathan Neto. Democracia no ar. A Rádio Atitude Popular está sorteando mais um celular Xiaomi de 128 GB novinho e pode ser seu. Para participar, compre agora mesmo um número, um ponto no valor de R$50 cada. Envie uma mensagem via WhatsApp para 85 99662 2120. Atitude